Bom, pessoal, Bahia 1, Grêmio 2. Mais uma vez o Bahia mata o torcedor do coração, né? Mata o torcedor de raiva. O Bahia até que jogou bem, muito bem no primeiro tempo, conseguiu fazer jogadas interessantes, levou um gol, conseguiu empatar, segurou, sustentou, conseguiu até fazer coisa interessante. Mas o que é que acontece? No segundo tempo o Bahia não jogou quase nada e a saída do Kaique desmanchou o time inteiro. Desmanchou o time inteiro. O segundo tempo foi todo praticamente do Grêmio. Então, o Bahia, nesse caso aí, com essa derrota aí, agora com certeza, vai entrar na zona de rebaixamento com esse resultado de hoje, tá? Então, a gente só espera que com as renovações que tiver, com essa segunda janela que inicia nessa segunda-feira, o Bahia possa fazer algum time que preste, né? Consiga fazer alguma coisa. A luta vai ser grande, vai ser intensa. O Bahia vai lutar para não cair a vida toda durante esse campeonato. Essa vai ser a grande verdade. No segundo tempo, o Bahia afrouxou. A entrada do Ademir não mudou em muita coisa, pelo contrário, na verdade, né, mudou para pior. Mudou para pior porque não se deu, o Ademir não conseguiu fazer jogadas interessantes, não conseguiu avançar. Quando a gente compara o Ademir com o Kaique, a gente vê de fato que a qualidade do Kaique é muito melhor. A qualidade do Kaique é muito melhor. O Kaique tem voltado com muita intensidade para esses jogos. Então o Bahia, com a mudança que ocorreu, a mudança feita com a saída do Kaique, que acredito que foi mais por questões físicas. Então o Bahia perde o jogo, um jogo que não podia ter perdido, pelo menos o empate, que já seria um gosto de derrota, mas pelo menos o empate, né? E o pior de tudo, aos 51 minutos do segundo tempo, o Bahia leva o gol que dá a vitória para o Grêmio. Então, na próxima terça-feira, o Bahia joga novamente contra o Grêmio, agora pela Copa do Brasil. Espero que o Bahia, com esse jogo, aprenda e faça um bom jogo contra o Grêmio na terça-feira. Bom, o que é que a gente tem analisando o jogo? Considerando, inclusive, os jogadores que entraram hoje. Não é? Vamos pegar aqui a escalação do Bahia, né? A escalação do Bahia. O Bahia, enquanto a gente não... Eu estou tentando abrir, enquanto não abrir aqui, a gente vai falando. A zaga, mais ou menos, né? As laterais direitas começaram muito ruim, né? Mas conseguiu aos poucos melhorando. O primeiro tempo foi um jogo de intensidade, um jogo que o Bahia mostrou capacidade e domínio do jogo. Podemos dizer assim, domínio do jogo. Agora, o segundo tempo, a coisa piorou, a coisa degringolou, e aí o Bahia, mais uma derrota do nosso Esquadrão de Aço, tá? Mais uma derrota. Essa 13ª rodada da Série A, o Bahia, com 13 rodadas, está apenas com 12 pontos, e dessa vez acho muito difícil o Bahia não entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados que vão acontecer daqui para diante. Por exemplo, o Goiás, se o Goiás ganhar o jogo, então já supera o Bahia, e aí tem o Corinthians também, que está com 12 pontos, então basta empatar, já supera o Bahia. Então veja que a situação aí já fica complicadíssima para o Esquadrão de Aço, né? Então, o Marcos Felipe fez até um jogo interessante, né? Mostrou segurança, principalmente no primeiro tempo, mostrou que estava atento. No segundo tempo, principalmente a partir dos 30 minutos, aí a coisa foi degringolando, principalmente com as mudanças que aconteceram. Sai o Kaique, que acredito, mais uma vez, que foi por questões físicas. Então, sai o Kaique, entra o Ademir. Sai o Mingote também, não é? Sai o Mingote, entra o Everaldo. Sai também o Tassiano, sai o Tassiano, né? Deixa eu ver aqui a saída do Tassiano, entra o Lucas Mugni. Inclusive, eu achei interessante
ter tido a entrada do Lucas Mugni até, mas ele não conseguiu fazer muita coisa que a gente esperava. Mas é um jogador que merece ainda oportunidade. A saída do Tassiano com a entrada do Mugni, eu imaginava que a coisa ia se equilibrar. O Tassiano saiu, acredito também, por questões físicas, não foi nem pelo esquema tático. E aí o Bahia perdeu intensidade e começou a coisa degringolar mais ainda. Olha só, aos 34 minutos sai o Tassiano, entra o Lucas Mugni, aos 35 sai o Rian e o Hanner Chaves. O Rian já estava cansadíssimo, o Chaves entrou bem, e aí, aos 46 minutos, recebe um cartão amarelo. Aos 49 minutos, tem um gol do Grêmio, mostrando aí a intensidade do Grêmio nesse segundo tempo, mas o gol, felizmente, foi anulado, uma vez que o Ferreira, que estava na posição de impedimento, a bola bateu nele, e aí o Ferreira, né? Deixa eu ver aqui qual foi a parte, não, acho que não foi essa não, essa aos 49 foi exatamente o segundo gol, né? O segundo gol foi, mas deixa eu voltar aqui, o gol que teve foi antes, né? O gol que teve antes, que o Bahia, estou me perdendo aqui, não estou conseguindo localizar aqui, mas teve um gol que foi impedimento, tá? Um gol que foi impedimento, entrou o Ferreira, né? Tá? Ok, a torcida do Bahia se revolta com a postura ofensiva do time e protesta, time sem vergonha, né? Exatamente já aos 51 minutos. Bom, não estou conseguindo localizar aqui, até no UOL aqui não está passando aquele gol que foi de impedimento, né? Não estou conseguindo ver aqui o gol que foi de impedimento. Ah, sim. Foi logo antes, eu pensei que tinha sido aos 49. Aos 16 minutos, gol anulado, Luiz Soares, né? Gol de Soares anulado porque Bitelo estava em posição irregular, não foi o Ferreira. O Bitelo estava em posição irregular quando recebeu a bola para fazer a assistência. Olha aí. Aí já mostra, inclusive, que o Bahia estava apanhando do Grêmio, principalmente nas jogadas, né? Então teve esse gol anulado, o Bahia conseguiu resistir, teve uma oportunidade de ouro que o Cauli perdeu, foi a oportunidade da virada, e aí a coisa foi degringolando. E nesses minutos finais, 5 minutos finais, a defesa do Bahia praticamente, né, derreteu. O Marcos Felipe deu uma pichotada, né, largou a bola nas mãos, nos pés do atacante, e que finalmente aí não conseguiu, o cara botou para fora, né? Acho que foi o Vina que botou para fora. Mas aos 49 minutos não teve perdão, né? Ferreira recebe nas costas da zaga pela esquerda, faz o cruzamento rasteiro, olha só, né? Pela esquerda, faz o cruzamento rasteiro para a chegada do zagueiro. Gustavo se lança na bola de carrinho quando divide com o Marcos Felipe na linha e coloca o Grêmio em vantagem. Bom, mais uma derrota para o torcedor e dormir de cabeça inchada. Tira essa parte de dormir, né? Porque não vai conseguir dormir com esse jogo. O Bahia, nesse caso, pelo jogo que teve, até uns 30 minutos mais ou menos, o Bahia estava até conseguindo segurar a coisa, embora tenha tido o gol de virada, mas que foi anulado. Mas aí, aos 49 minutos, o Bahia afrouxou aí, levou o gol que foi a vitória do Grêmio. Bom, esse jogo, o que é que dá para a gente analisar? Bahia, infelizmente, elenco fraco, a gente vê que está tendo evolução, mas o Bahia está muito fraco, muito ruim nesse campeonato brasileiro e é um sério candidato, né? Não quero, claro que tem muito jogo pela frente, né? Mas o campeonato já está indo, né? Nós já vamos para a 14ª rodada, daqui a pouco vira o primeiro turno. Daqui a pouco vira o primeiro turno e aí não tem conversa, né? Já vamos para a 14ª, depois, né? São 38 rodadas, né? Então, daqui a pouco chegaremos na 19ª rodada e aí vira o primeiro turno. E aí, o que acontece? Se o Bahia não tiver conseguido uma pontuação, pelo menos, não digo nem robusta, mas pelo menos em condições de brigar no segundo turno, a coisa vai ficar muito feia
para o Esquadrão de Aço, mas muito feia mesmo. A gente tem grandes esperanças, né? Torce muito, ansiosamente, para que o Juba chegue, o Gilberto chegue, o Samir chegue, algum outro jogador, mas o Bahia precisa de um atacante de verdade. Falar em atacante, o Mingote, né, mostrou a oportunidade, mostrou ser oportunista, o gol só não foi anotado para ele, porque a bola ficou em cima da risca e o Kaique conseguiu colocar a bola para dentro. Mas o Mingote fez um bom jogo. Acho que saiu também por questão mais física aí, ok? Então, saíram no segundo tempo os 5 jogadores que o Paiva mudou, não é? A começar pelo Kaique, aí teve o Rian, que entrou o Chaves, que até entrou mais ou menos, mas como digo, o sistema defensivo, a parte defensiva do Chaves ainda peca bastante. Então, a saída do Rian, Tassiano, Kaique, Mingote, Rezende, que entrou o Diego Rosa, que não fez muita coisa, né? O Diego Rosa merece a oportunidade, mas não fez muita coisa. Então ó, saída desses jogadores, e aí o Bahia poderia ter melhorado, mas piorou no segundo tempo. Principalmente, repito, principalmente a saída do Cauli não. O Cauli jogou muito bem, ele também não saiu. A saída do Kaique foi uma lástima. E acredito, vou repetir mais uma vez, acredito que o Cauli saiu mais por questões físicas, mas ele até então não está conseguindo jogar os 90 minutos, então um jogo de intensidade. O Bahia, no segundo tempo, abriu, como se diz, a avenida e sofrimento para o torcedor. Então, com esse time, infelizmente, a gente não vai dar se não houver uma mudança robusta, seríssima. Com esse time, não vai dar. E o Paiva, para mim, ainda está devendo muito. Não sei se mudar vai valer alguma coisa também, mas o Paiva está devendo muito. Tá? 13ª rodada, mais uma derrota. O Bahia agora já soma muito mais derrotas, com essa já é a 7ª derrota do Bahia nesse primeiro turno aí da Série A. Então, a situação fica muito séria, triste para o Sport Clube Bahia. Na terça-feira vamos ter um jogo muito diferente. Acredito que vai ser muito diferente. É um jogo de Copa do Brasil. O Bahia precisa vencer para que possa fazer um bom jogo de volta no dia 12 contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Um jogo de volta para conseguir passar de fase para a semifinal na Copa do Brasil. Eu repito, é um jogo que vai ser diferente desse jogo. Acredito que os erros desse jogo podem servir, devem ser bem avaliados, podem servir para o Bahia se preparar melhor para a terça-feira. Mas esse jogo de hoje não era para o Bahia perder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era pelo menos um empate. Então, é um jogo que deixa o torcedor do Sport Clube Bahia muito triste, muito indignado. E é tanto que a torcida começou a chamar time sem vergonha. E, infelizmente, faço coro a isso aí. Até agora é um time sem vergonha. Tudo bem, a torcida não fez pressão durante o jogo com os torcedores, mas no final do jogo, time sem vergonha. O Bahia com esse time aí não tem condição de permanecer numa Série A se a coisa permanecer desse jeito. Ainda temos esperança que a coisa vai mudar. Então o Bahia perde mais um jogo para o Grêmio. Nesses últimos jogos que o Bahia teve com o Grêmio, teve 4 vitórias do Grêmio, 3 do Bahia e alguns empates. Então agora vai para a 5ª vitória do Grêmio. Tem mais 2 jogos contra o Grêmio. Mas o próximo da Série A agora somente no segundo turno, inclusive lá dentro da Arena Grenal, que vai ser
dificílimo jogo contra o Bahia. Então veja só a situação, né? Depois de um primeiro tempo equilibrado, aqui o UOL retrata, o Bahia desiste do ataque na etapa final, volta só para se defender, e aí essa pressão, né? É pressionado e punido por essa postura. Um time de Renato Gaúcho aperta, não desiste dos 3 pontos, recebe a recompensa praticamente no último lance da partida. Com o resultado, o Grêmio mantém a vice-liderança da competição e seca o Botafogo para se aproximar ainda mais dos líderes. Já o Bahia segue lutando contra a zona do rebaixamento e deixa escapar um pontinho que seria valiosíssimo, colocou valiosíssimo para o Bahia. As duas equipes voltam a se enfrentar no meio da semana pela Copa do Brasil, já no Brasileirão. Na próxima rodada, o Bahia visita o Cuiabá, enquanto o Grêmio terá o apoio da sua torcida para encarar o Botafogo em confronto direto. E aí, só para finalizar, vamos então para a tabela. Aqui, olha, a situação do Esquadrão de Aço que está derretendo, né? É a situação do Esquadrão de Aço. Bom, os 4 primeiros colocados, Botafogo com 30, Grêmio com 26, Flamengo com 25 e Palmeiras com 22. E aí vem só, ó, no finalzinho, olha essa situação do Bahia. O Bahia está na 15ª posição, com 12 pontos. Corinthians tem 12, Santos tem 13 lá em cima, em 13º colocado. Então o Bahia tem 12 pontos, Cuiabá tem 12 pontos, vai ser um jogo direto contra o Cuiabá na próxima rodada. O Goiás tem 11 pontos, se vencer supera já o Bahia, então empurra o Bahia para praticamente para a zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados, né? O Vasco, ó, se vencer, vai para 12 pontos, né? Só não supera o Bahia, acredito, por causa da questão de empate. Então o Bahia, infelizmente, nos deixa muito triste nesse domingo, muito triste mesmo, e a gente agora vira essa página. Na próxima terça-feira tem mais um jogo contra o Grêmio novamente e espero que o Bahia não nos faça vergonha. Só que com esse time está muito difícil para o nosso esquadrão que está derretendo nesse campeonato brasileiro. É isso aí, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, do nosso Esporte Clube Bahia. Amargamos mais uma derrota e aí nos resta lamentar e muito. E acredito que até agora o Paiva não tenha aprendido muita coisa, né? Espero que o Grupo City aprenda alguma coisa e veja que a situação está desesperadora. Se não houver, não está, mas ficará desesperadora se não tiver reforços de verdade nesse time, tá? Nesse time. Acho que nesse time aí eu deixaria uns 4 jogadores, né, que ficaria aí, né? Marcos Felipe, mesmo com as suas falhas no segundo tempo, por exemplo. O Cauli, que é excelente, melhor jogador em campo, melhor jogador, então, dessa partida, inclusive, acredito que vai ser eleito o melhor jogador, o Cauli. E o Bahia nos decepciona mais uma vez. É isso aí. Finalizamos, então, esse vídeo. Curta, compartilhe, divulgue o nosso canal Arquibancada JNS Futebol para seus amigos, para suas amigas, e vamos torcer, vamos ter esperança para a próxima terça-feira e para as próximas rodadas desse Brasileirão. E até mais.